Bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal 3. Hoje a gente recebe como nossa convidada a professora Luciana Mussi. E como a nossa primeira pergunta, a gente gostaria de saber por que a senhora decidiu cursar o Direito e qual é a sua história com o curso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite, Giovana, Manuela. Minha vida com o direito começou cedo, porque meu pai é advogado e verificando, acompanhando o trabalho dele, né, a dedicação dele, o estudo dele, a atuação dele, a importância, né, da atuação dele para as pessoas, isso foi me inspirando, foi me motivando a buscar esse campo do conhecimento. Para além disso, né, a ideia de justiça também permeou bastante a minha escolha, né, poder, por meio do direito, fazer justiça foi algo que me levou, né, ainda adolescente, para o campo do direito, né. Durante a graduação, eu optei por ser professora, né, no primeiro momento, e só depois que eu fui advogar. Mas no primeiro momento, a escolha foi por estudar para ensinar, né, aprender para ensinar. Então, e lá se vão quase 30 anos nessa jornada, estudando direito, né? E como filha de advogado, isso já tem um tempo maior, né? Mas rapidamente é esse o meu percurso, né, no campo jurídico, desde graduação, mestrado, doutorado e agora pós-doutorado. Professora, se a senhora pudesse dar uma dica para os alunos no início da graduação, qual seria? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades que a instituição oferece a vocês e que o mundo jurídico oferece para vocês, principalmente para aqueles que estão em Brasília, né? Já que aqui tem um privilégio, né? Diferentemente de outras localidades, de outras capitais, inclusive, de termos o centro do poder, né? Então, temos os tribunais superiores, temos o Congresso, temos a própria realidade do Distrito Federal, que é uma realidade sui generis, né, com características de município e de estado. Então aproveitem, leiam, façam contatos com as pessoas, né, o famoso networking, ousem, né, permitam-se errar, permitam-se conhecer, vivenciar várias iniciativas diferentes, inclusive daquelas que te trouxe para o curso, porque o mundo do direito pode te surpreender, né? E ele é muito dinâmico, apesar de ser um campo tradicional, o direito é um campo extremamente dinâmico e está cada vez mais se transformando em razão da tecnologia, em razão da internet. Então, abra, né, suas experiências para o novo. Acho que esse é um conselho importante. Faça intercâmbio, né, vá vivenciar diferentes realidades para poder se posicionar depois no mercado, no mundo do trabalho, de uma forma a garantir o seu sucesso e a sua realização profissional. Professora, a gente ficou sabendo de uma nova lei da guarda unilateral que impede que o agressor faça autorizações sobre as atividades cotidianas da criança. Você poderia nos falar um pouco melhor sobre essa nova lei? Ok. No Brasil, tradicionalmente, a guarda deve ser preferencialmente compartilhada entre os pais, para que a separação, o divórcio, ocorra apenas e tão somente entre aquele par conjugal que já deixou de dar certo, mas que a relação de filiação entre pais e filhos permaneça o mais rígida possível. Então, a lei, né, o direito brasileiro, privilegia a guarda compartilhada. E até 30 de outubro deste ano, nós tínhamos a possibilidade de termos a guarda unilateral apenas se um dos genitores abrisse mão dessa guarda ou se ele não tivesse condições de ter essa guarda compartilhada com o outro genitor.
A partir, né, de 30 de outubro, nós temos essa nova legislação que permite que seja decretada a guarda unilateral quando houver suspeita ou risco de violência doméstica contra a criança ou contra a mulher, né? Mas também os homens podem ser beneficiados, né, com essa legislação, tá? Então, havendo esse risco comprovadamente, o Ministério Público e as partes devem demonstrar esse risco, o juiz pode decretar em caráter liminar ou definitivo a guarda unilateral, porque isso inviabiliza o compartilhamento das responsabilidades em torno dos filhos, né, em torno da prole, já que a guarda compreende a tomada de decisões sobre escola, saúde, enfim, né, sobre a vida e o patrimônio dos filhos. Então, essa é uma medida que objetiva, né, dificultar ou impedir a continuidade ou a prática de violência doméstica ou familiar. Uhum. Professora, a gente viu que recentemente a atriz Ana Hickman denunciou seu marido por agressão e a gente viu que não foi a primeira vez. A senhora poderia nos explicar por que as mulheres têm o receio de denunciar seu marido e quando é denunciado, por que elas ainda têm esse receio considerável durante o processo? Bom, a sociedade brasileira, vocês já devem estar cansados de ouvir isso, né? Uma sociedade patriarcal, tanto é que o código anterior falava no homem como a cabeça do casal, né? Então existe uma cultura na nossa sociedade de que as mulheres devem se submeter, né? Adotar uma posição de respeito pelos maridos, companheiros, né? Só para trazer de uma forma bem simples, é uma questão muito complexa, mas, enfim, né, há essa prevalência, né, da vontade, dos interesses masculinos sobre o feminino. E existe a compreensão de que uma mulher sozinha, né, sem um marido, sem um companheiro, ela não seria uma mulher completa, como também mulheres sem filhos não seriam mulheres completas, não teriam autonomia, não teriam racionalidade, né, inclusive isso foi objeto por muito tempo, né, de violações, de exclusões das mulheres de certos espaços, como serem juízas, né, como serem presidentas, enfim. Mas o fato é que essa violência, né, que se faz de diferentes formas, também acho importante registrar que a violência, sobretudo a violência moral e psicológica, não devem ser menosprezadas, né? No caso, há uma aparente violência, houve, né, uma aparente violência física, uma denúncia por violência física, mas existem outras formas de violência que se fazem presentes nas relações entre casais e entre homens e mulheres nas relações de trabalho também, não só nas relações familiares. Mas nas relações familiares e amorosas, né, há um vínculo afetivo importante que dificulta o reconhecimento dessa conduta até mesmo como uma violência, né, principalmente se ela não é uma violência física ou sexual, que é mais facilmente reconhecida, identificada e tratada como violência, né? Mas o vínculo afetivo, a dependência, muitas vezes econômica, de algumas mulheres, né? Não é o caso da apresentadora, mas havia né, uma confiança, uma história importante, muitas opiniões, né? Estava lendo que ela disse que foi aconselhada a não
né, não romper com esse casamento. Então, há uma interferência externa, né, de terceiros, exatamente por conta dessa cultura. No caso dela, ela tem uma posição, né, que pode ser impactada por essa ruptura. Então, os motivos são os mais variados. Essa pessoa pode vir de uma família que também era uma família violenta, então já naturalizou essa violência, né, que é uma violência social, é uma violência familiar, né, pode ser mais ampla. Então, são muitos os fatores que levam cada mulher a permanecer nesse processo, né, de violência, né, de desrespeito a si, né, ao filho, no caso, enfim. Temos que verificar, né? Parece-me que a apresentadora também tinha um pai violento, né? Enfim, tem toda uma série aí de questões, né? A pessoa achar que não vai conseguir viver sem aquele outro, né? Então, tem que avaliar, mas são razões múltiplas, né? Não existe um só fator aí determinante, né? E o fator cultural pesa também nessa perpetuação, nessa continuidade né, dessa relação tóxica, né? Extremamente tóxica e perversa. Professora, é possível a gente dizer que a lei brasileira é eficaz ao combate contra a violência à mulher? Sim, né? Muitas pessoas questionam a eficiência, a eficácia, desculpa, a efetividade da Lei Maria da Penha, mas ela é sim. O que a gente tem, né? Porque se vocês verificarem, houve um aumento das denúncias, né, contra agressores, porque passamos a reconhecer aquelas condutas como sendo condutas típicas, né, que se enquadram na própria lei, né, aí violência patrimonial, violência moral, violência psicológica, violência sexual. Então, as pessoas passaram a reconhecer, né, a maior visibilidade de casos semelhantes ao vivenciados por vítimas, passaram a fazer com que essas pessoas, né, se vissem nessa condição, né, de um relacionamento, de parte de um relacionamento violento, e com isso passaram a denunciar, né? O Estado também fez campanhas no início para educar, né, para esclarecer, alertar a sociedade, porque muitas vezes a vítima não se reconhece vítima de violência e o agressor não se reconhece como agressor, né? Principalmente se a violência não se faz por meio de violência física ou sexual, que é um tipo de violência física, né? Específica, mas é um tipo de violência física. Então, à medida em que a lei foi sendo difundida, conhecida, existe um programa, Maria da Penha vai à escola, né? Onde vai se levando a crianças e adolescentes informações por meio de uma linguagem simples sobre o que seja violência doméstica ou familiar. As crianças passaram a denunciar, né, os seus agressores, os agressores das suas genitoras, das suas avós, e a gente passou a discutir mais essa forma de violência que antes não era reconhecida, né? Tinha um ditado que dizia: em briga de marido e mulher não se mete a colher. E a legislação possibilitou que as pessoas pudessem compreender, né, a existência e reconhecer a existência desse tipo de violência. Então, sem dúvida, a Lei Maria da Penha trouxe um ganho social importante, né, que trouxe um aumento das denúncias, né, só que ao lado dessa
aplicação da lei, isso trouxe também resistências, né? Porque as pessoas não querem perder, né, o poder que têm, não querem perder os ganhos que têm com aquela atitude, né? Exatamente. Então, recentemente, com a pandemia, houve um aumento dessa violência e, mais recentemente, a gente está identificando até um aumento da violência, né? Então, se já havia violência física, ela está ganhando requintes mais, né? Ela está se intensificando, né? A ponto de chegarmos a um aumento do feminicídio, que é a forma mais grave de violência, né, doméstica e familiar. Não só violência doméstica e familiar, mas principalmente, né, porque o agressor é um companheiro, um ex-marido, um filho, enfim, uma pessoa próxima daquela vítima, né, porque a vítima vem usando a Lei Maria da Penha para se proteger, para romper com essa relação, né? E aí alguns agressores, não admitindo essa ruptura, acabam praticando a forma mais grave, né, e fatal, né, de violência, que é, né, levar a vítima a óbito, em razão da sua condição de mulher, né, em razão da sua proximidade. Então, eu diria que sim, que ela é efetiva, só que ser efetiva não significa cessar, né, com as práticas, mas fazer com que o agressor seja acusado, né, seja denunciado e seja depois punido, né, de acordo com o tipo de violência que ele venha a ter praticado, né? Então, tanto é que a gente já criou, já foram criados, né, os juizados especiais contra a violência doméstica, tem uma delegacia especializada, então eu diria que sim, que é efetiva. Acabou a luta? Acabou, né, o trabalho do Estado, das famílias, enfim, não acabou, mas sem dúvida as mulheres estão mais protegidas, né, elas têm uma rede de proteção maior. Isso, exatamente. E só posso adicionar aqui uma coisa? É muito interessante esse assunto, né? Porque conforme a gente tem a Lei Maria da Penha, parece que igual você falou, combate à Lei Maria da Penha aumenta, né? E tem muitas pessoas que dizem que ela causa mais desigualdade social, aumenta as desigualdades porque não existe uma Lei João da Penha. Então... É porque o João da Penha não precisa. Não precisa da lei. Apesar de que tem o Código Sim. Penal, né, isso também é um equívoco, né? Porque o Código Penal, ele protege o homem que precisa, né, precisa da proteção do Estado, né? Ele não precisa, porque o princípio da igualdade, ele só se faz completo quando ele também reconhece as diferenças que existem, por exemplo, entre uma criança e um adulto, entre uma mulher e um homem, entre uma pessoa com deficiência e um outro indivíduo, né? Isso o tratamento diferenciado é uma exigência do princípio da igualdade. É a diferença de né? igualdade formal e material. Isso, exatamente. Então, o homem que porventura venha a ser vítima, ele tem instrumentos jurídicos também para buscar proteção, né? E a gente sabe que existem alguns homens que sofrem violência, só que historicamente e quantitativamente as mulheres, crianças, adolescentes, adultas, idosas, com deficiência, com transtornos mentais, nós mulheres sofremos a violência social, institucional e doméstica, porque estamos aqui falando, né, sobre a violência doméstica, com muito maior frequência e intensidade do que os homens. Sim. E por isso que precisamos de uma lei, né, Maria da Penha, e os homens não precisam de uma lei João do Penho.
E a nossa última pergunta é que recentemente a gente também viu, infelizmente, que a cantora Nayara Azevedo sofreu violência do marido, sofreu violência psicológica, física e patrimonial. A senhora poderia nos explicar um pouco sobre a violência patrimonial? Então, a violência patrimonial ela pode se apresentar de diferentes formas. Por exemplo, quando esse ex-companheiro, ex-namorado, ex-marido, irmão depreda, destrói todos os bens daquela pessoa. Né? Então, a casa, os utensílios, quebra o carro da pessoa. Isso são exemplos de violência patrimonial. Destruir o patrimônio, né? Os bens que essa pessoa tem. Ela também pode se apresentar por meio da apropriação dos recursos dessa pessoa. Então, eu me lembro de uma situação em que a pessoa era gerente de banco e o marido tinha o cartão de crédito dela e retinha esse cartão de crédito e só ele manejava, só ele utilizava esse cartão de crédito. Isso é um exemplo de violência patrimonial. Tem pessoas idosas, né? Então a mulher idosa que recebe aposentadoria, ele pega o cartão do INSS, só ele utiliza e utiliza em benefício dele apenas e não também em benefício dessa pessoa, porque pode haver um acordo, né? A gente está falando de uma violência quando não há um acordo, quando não há uma anuência, quando há uma ameaça, né, dessa pessoa. Então, se sou eu que produzo aquela renda, aquele rendimento, né? Sou eu que sou a pessoa que recebe aquele salário, sou eu que livremente tenho o direito de usar, né, esse recurso financeiro de acordo com as minhas necessidades ou com os meus anseios, desejos, né? Então, a violência patrimonial se estabelece quando o patrimônio, os bens do outro são utilizados ou são geridos sem que haja um diálogo, sem que haja a anuência, né, da pessoa ou sem que ela também seja beneficiada pelo uso desse bem ou desses bens, né, que ela tem. Ela não sabe a destinação, ela não sabe o quanto aquilo está rendendo, né, ou para que está sendo utilizado. Então, são exemplos de violência patrimonial contra a mulher. Tá? Então é isso. A gente gostaria de agradecer a senhora pela entrevista em nome do jornal. Eu que agradeço, parabenizo vocês duas pela iniciativa, está faltando a terceira, A né? Júlia. A Júlia, parabéns às três. É isso, né? Eu acho que é de grande relevância, não só acadêmica, né? Mas para que outros também se inspirem nessa iniciativa de vocês, sigam adiante e contem comigo para outras Muito obrigada, iniciativas. professora. Obrigada, professora. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.